Alunos, caras alunas da segunda série do Colégio Miguel Couto, muito bom dia. Eu sou o professor Supimpa, Paulo Supimpa, para mais uma aula de filosofia. Desta vez vamos falar sobre o iluminismo. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer uma coisa, preveni-los de que sociologia, filosofia e história podem fazer abordagens diferentes sobre esse assunto. Pode ser até que você estranhe um pouco se já estudou o iluminismo com um professor de história. Você vai ver certas diferenças na abordagem. Dito isto, devo introduzir o seguinte: na Europa, em meados do século XVII, católicos luteranos reformados, calvinistas ou anglicanos e os estudiosos teóricos da teologia se degladiavam para estabelecer que bloco confessional possuía direito ao monopólio da verdade e o título de autoridade outorgado por Deus. Pois bem, nesse contexto de efervescência ideológica, cultural, religiosa, política e científica, já estavam instaladas as bases da, então, Revolução Iluminista. Nesse slide você vê aí 5 filósofos característicos do iluminismo, né? John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Diderot e D'Alembert. O iluminismo não foi um movimento coeso e uniforme. Nem todos os iluministas foram ideólogos da burguesia ou pensavam de acordo com as regras fixadas por uma cartilha. Então, em linhas gerais, filosoficamente falando, o iluminismo foi caracterizado pelo empenho em estender a razão como crítica e guia a todos os campos da experiência humana. Depois do Renascimento, parece que o iluminismo deveria mesmo surgir como uma espécie de consequência natural. Foi inquestionável o surgimento de novos e poderosos sistemas filosóficos baseados na lógica, na matemática, no empirismo, no racionalismo, no método científico, ou seja, enraizados nos avanços científicos do início do século XVII, em especial na visão mecanicista de Galileu Galilei. Bem, você já deve ter ouvido falar que fica muito difícil estabelecer fronteiras, datas, regiões para separar certos movimentos históricos. Não é diferente entre Renascimento e Iluminismo. Como estabelecer uma data, uma região, um pensador? Fica muito difícil, né? Os dois períodos até se confundem bastante. Mas aí você vê realmente 4 personagens que, sem dúvida alguma, foram revolucionários e formam a base, né, de muita coisa, ou quase tudo que foi discutido no período iluminista. Você vê René Descartes, você vê Galileu Galilei, Baruch Spinoza e Isaac Newton. Bem, houve uma batalha filosófica na Europa durante o iluminismo primitivo, até o fim do iluminismo radical, ali por volta de 1750, entre a oposição conservadora, o iluminismo moderado e o iluminismo radical. Nessa batalha triangular de ideias, o que em última instância estava em jogo era o tipo de sistema de crenças
que deveria prevalecer na política, na ordem social, nas instituições europeias, bem como na cultura elevada e também nas atitudes populares. A gente tem muita coisa para falar, eu pediria que você aceitasse uma divisão entre o que eu falo e uma leitura. Então, por favor, pausando um pouco aí a apresentação, eu pediria que você desse uma lida nesse texto do professor Jonathan Israel. E eu acrescento que o espírito das leis de Montesquieu, que você já ouviu falar, já estudou em história, foi um marco do pensamento do iluminismo moderado, né? Lançado em 1748, porém, mal foi publicado e já foi recebido com severas críticas pelos conservadores e o clero, em especial pelos jesuítas, que classificaram a obra como espinosismo deísta em inspiração, uma vez que tratava a moral e a lei como naturais em essência, sendo concepções feitas pelo ser humano, sem qualquer relação com o padrão absoluto outorgado por Deus. Então, veja que já como começaram esses embates entre a fé e a razão, e que já ocorria no fim da Idade Média, não é? O termo espinosismo ele foi empregado com frequência, como na campanha contra Montesquieu, para denotar todo o iluminismo radical, isto é, os sistemas deísta, naturalista e ateísta, que excluíam a divina providência, a revelação e os milagres, e, inclusive, punições e recompensas na existência, e também negavam a existência no além-túmulo. Aí você vê no slide o iluminismo radical 1650 a 1750, como nos aponta o professor Jonathan Israel, momento de maior intensidade da influência científica, ali pelo século XVII e XVIII, né? Quando se constituiu a essência da ideologia do iluminismo. Veja o texto do slide, por favor. Então, como você vê no slide, ciência e filosofia ainda não representavam muito perigo, pelo menos para os governantes e os parlamentos, né? Que achavam que ciência e filosofia estavam sob controle da teologia e do clero, né? Mas a partir de 1640 a coisa começou a mudar. Então, aí no slide você vê a pintura do cientista Galileu Galilei sendo interrogado pela Inquisição da Igreja Católica. Marco importante do movimento renascentista e iluminista posteriormente. De fato, em 1633, Galileu foi detido pela Igreja Católica justamente por defender ideias científicas revolucionárias. Ele defendia a revolução copernicana, o heliocentrismo, de que a Terra girava em torno do Sol, ou seja, Galileu contrariava assim os dogmas religiosos e tradicionais por meio da nova ciência. Então eu pediria que você pausasse a apresentação para dar uma lida nesse pequeno texto, também do professor Jonathan Israel, um especialista em iluminismo radical. Veja aí marcado em amarelo, né? O iluminismo radical, fosse ele ateu ou deísta,
E se você está perguntando o significado de deísta, eu já coloquei aí entre parênteses, né? Deísmo, espécie de crença num Deus racional imanente, uma espécie de Deus natureza, como dizia justamente quem? Baruch Spinoza. E esse radicalismo filosófico, né, do iluminismo primitivo, radical, europeu, combinou em muitos momentos uma imensa reverência pela ciência, pela matemática, pela lógica, pelo empirismo e o racionalismo, pelo método indutivo, enfim, pelo método científico, incorporando também a filosofia cartesiana, né? A filosofia moderna. E vários iluministas mesclavam um materialismo direto, um ateísmo, com ideias republicanas e democráticas. Eis aí, caríssimo, um slide muito importante. Veja marcado em amarelo, depois você leia o restante. A partir de 1650, absolutamente tudo, não importando quanto era fundamental ou quanto profundo estava enraizado, foi questionado sob a luz da razão filosófica. Bem, religiosos do século XVII e início do século XVIII, fundamentalmente, viram no espinosismo e no cartesianismo a espinha dorsal do desafio radical contra a esfera da fé e, consequentemente, contra a autoridade da Igreja. Para muitos religiosos, a filosofia de Spinoza em nada se baseava na palavra de Deus, nem nos seus mandamentos, de tal forma que nenhuma instituição seria ordenada por Deus e nenhuma lei seria sancionada por meio do divino. Assim, a única legitimidade na política seria o interesse pessoal do indivíduo, não do divino. Essa era a grande questão para eles. Eu pediria que vocês pausassem a apresentação para ler o texto do slide. Veja aí ênfase nas marcações coloridas. E eu gostaria de acrescentar que o pensamento de Descartes ele exerceu uma influência muito grande no mundo cultural, não apenas na França, mas sim em toda a Europa. A grande influência e, consequentemente, a grande preocupação com Descartes não foi nem tanto pela sua metafísica, mas sim pelo espírito crítico e sua filosofia da dúvida, como já vimos. Eu devo ainda lembrar que o iluminismo pregava a razão, a liberdade do espírito, a livre crítica e a tolerância religiosa, contrapondo-se assim ao peso da tradição, do dogmatismo religioso e filosófico e também contrário ao absolutismo monárquico. E você que gosta muito de gráficos, até porque cai muito no vestibular, gosta muito de matemática, deve saber que foi Descartes que criou a geometria analítica, inclusive o sistema, aquele eixo, aquele par de eixos x, y que você conhece, de abscissa ordenada, é o quê? É o sistema cartesiano de René Descartes, não é? Ele também deixou grandes contribuições na matemática, era um grande matemático, né? Além de toda a preocupação que ele causou aos conservadores
da época por conta de sua filosofia moderna. Bem, esse slide fala por si só. Basta você observar principalmente a parte colorida, né? A parte marcada no texto. Veja só. As oposições maiores contra o cartesianismo surgiram evidentemente no ambiente eclesiástico e político. Mais abaixo em azul, houve a intuição de um perigo revolucionário para a religião e até mesmo a ordem social. Por quê? Olha em laranja, devido ao criticismo da filosofia cartesiana, seu mecanicismo, o heliocentrismo que Descartes também defendeu, e a infinidade do universo, né, próprios da filosofia cartesiana. Caros alunos, caras alunas, bem, esse também é um slide que fala por si só. Veja as marcações coloridas no texto. Um texto curto, inclusive, mas muito denso. O espinosismo é um monismo. Isso já foi, na época, um problema, porque você sabe que as igrejas confessionais da época, principalmente a Igreja Católica, era dualista, acredita em dois mundos, um mundo transcendental, habitado por Deus, e um mundo terreno, um mundo divino e um mundo pecador. Já Spinoza pregou o quê? Um único mundo. Era um monista. E veja em azul, definiu Deus como sendo a própria natureza. A natureza é Deus, Deus é a natureza. Então, ele propõe o quê? Um Deus imanente, um Deus que não está acima nem além da natureza por ele criada, um Deus que se mistura com ela. Então, nós seríamos feitos da mesma substância da natureza, da mesma substância de Deus. Veja o que escreveu um religioso da época, um conservador, Johannes Alistius, não sei pronunciar isso, caríssimos, vai o que está aí mesmo. Olha o que ele escreveu. O espinosismo desbanca toda a estrutura moral ordenada pelo divino. Spinoza pode ter usado o termo natureza, mas é claro que ele se referia ao cosmo, né? Ao universo conhecido, a totalidade do monismo no qual ele acreditava. Bem, mais um pouco do espinosismo, né? Veja no slide. O grande problema do espinosismo para as religiões da época é que o sistema filosófico de Spinoza é uma forma de panteísmo, considerando todos os seres como forma de uma substância única. Veja mais abaixo o significado de panteísmo. Olha só, a palavra é derivada do grego pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Na verdade, então, gente, o panteísmo é uma crença que fala que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente. Não seria transcendente, e sim imanente. Ou que o universo, ou a natureza e Deus são idênticos, são a mesma coisa. Sendo assim, os adeptos dessa posição, os panteístas, olha só, não acreditam num Deus pessoal, antropomórfico ou criador. Deus seria a própria natureza, então, para começar, uma coisa que está em constante movimento e se transformando. Nesse slide eu pediria que você pausasse a apresentação para ver aí algumas características apontadas pelo dicionário abagnano
sobre o iluminismo. Eu diria para você, acrescentando uma coisa importante, que a indagação crítica, racional e iluminista buscou novos fundamentos para a vida do homem, sem dúvida alguma, como já vimos. Mas para muitos autores, cientistas e filósofos, a Revolução Iluminista não terminou, ela ainda está em curso. Nesse slide, mais um reforço sobre as características do movimento iluminista e dado aí pelo dicionário Oxford de Filosofia. Veja bem, ênfase na experiência e na razão, ou seja, a fusão do empirismo com o racionalismo. Muita gente pensa que os iluministas eram racionalistas e condenavam a experiência. Isso é um equívoco. Continuando, pela desconfiança em relação à religião e às autoridades tradicionais, pela emergência gradual do ideal das sociedades liberais e democráticas. Bem, gente, como já falamos aqui, alguns acontecimentos históricos possuem data determinada, como, por exemplo, o dia da queda da Bastilha, o dia que os astronautas pisaram na Lua, o dia da bomba atômica de Hiroshima, por exemplo, e tantos outros, mas alguns movimentos sociais, históricos, foram processos que ocorreram diferentemente em tempos e regiões diferentes. Não se pode botar uma fronteira para toda a Europa de separação entre o mundo feudal, o Renascimento e o Iluminismo. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Veja, por exemplo, aí o texto. O movimento já podia ser apreciado nos textos de Francis Bacon, Thomas Hobbes, assim como na França, na obra de René Descartes, que já tanto falamos aqui, e Spinoza, esses dois últimos, dois grandes vilões para as igrejas confessionais da época. E nesse slide, mais alguns nomes para você, embora na figura apareça David Hume, Kant, Hume no meio, Kant na direita, Descartes na esquerda, também aparece aí no texto Adam Smith, o economista, e tantos outros que participaram desse movimento. E aí no centro você vê o termo enciclopedismo, que vamos falar mais tarde. Nesse slide, mais um reforço, agora tirado do Dicionário Básico de Filosofia de Japiaçu e Marcondes. Veja aí, defesa da ciência, racionalidade crítica, contra o dogmatismo religioso, contra a superstição. Bem, gente, o iluminismo, na verdade, é muito mais do que um movimento filosófico, tendo uma dimensão vasta, uma dimensão literária, artística, fundamentalmente também política. E essa crítica política iluminista, ela inclui John Locke, foi um dos grandes representantes. E depois levada mais longe ainda e retomada por Montesquieu, Voltaire, enfim, por tantos outros escritores, como aqueles também da Revolução Francesa. Bem, gente, no último slide da primeira aula, lembrando que são 2 aulas de iluminismo, você vê aí mais um reforço sobre o que os iluministas criticaram e defenderam. Criticaram basicamente o mercantilismo, o absolutismo monárquico, o poder da igreja. Defenderam a liberdade econômica, o humanismo, o
predomínio dos ideais da burguesia, embora nem todos, né? Também isso a gente não pode fechar em 100%. Então ficamos por aqui e voltamos daqui a pouco na segunda aula.